Obi-Wan Kenobi finalmente estreou no Disney Plus com os 2 primeiros episódios. Será que teve um bom início? Confira isto neste vídeo. Let's go! Salve família, meu nome é Castris Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E finalmente chegou a hora de comentar sobre esta série estrelada pelo próprio Evan McGregor como Obi-Wan e conta a trajetória do personagem depois ali dos eventos que culminaram na corrupção do Anakin Skywalker como Darth Vader, a queda do Conselho Jedi e a ascensão do Palpatine, o Império e toda essa questão dos Inquisidores. E aí fica a grande questão, será que esses 2 capítulos eles chegam mostrando para o que veio ou deixou a desejar? Então, primeira coisa que eu tenho que comentar é a atuação do Eva. Cara, parece que ele nunca saiu do papel. É incrível como o ator ele consegue trazer todas as camadas do Obi-Wan de uma maneira que você fica, não. Ele nunca deixou esse papel. Não é possível que tem mais de 10 anos e que ele não faz o personagem, porque a naturalidade em que ele entrega a interpretação dele é tão grande que a impressão que passa é que ele está fazendo isso aqui todo dia. E ele consegue entregar o sentimento atual também do Jedi de uma maneira muito natural, que é essa questão de se sentir derrotado, de ter se entregue ali a condição atual que é sobre o Conselho Jedi ele foi derrubado, o Império ele está em ascensão e tudo isso deixa ele extremamente incomodado, irritado, mas ele sabe que não pode fazer nada e também ele não sente, como é que eu posso dizer, aquela anseio de entrar numa luta sem ter medo de ser derrotado como antigamente, pelo fato de sentir o peso, a culpa de não conseguir ter salvo o Anakin, do Anakin ter se tornado Darth Vader, ter sucumbido à força. Sem contar que, para o personagem, ele tinha morrido. Então, na cabeça do Obi-Wan, ele fracassou no seu maior propósito, na sua grande missão, como um mestre Jedi. Então, imagine como isso fica ali cozinhando a mente do personagem o tempo todo. E ali a série, com uma direção muito boa, mostra a rotina do Obi-Wan ali trabalhando num emprego extremamente comum e bem até, como é que eu posso dizer, com uma vibe bem depressiva mesmo. Você vê ali que o transporte ele tá junto com os outros colegas, também mostra ali o cara se aproveitando do funcionário. Então é todo um lugar ali de Tatooine que, cara, é extremamente bad vibes. E o Evan ele trabalha isso muito bem, a direção com o roteiro eles sabem encaixar esse aspecto de uma maneira que você fica ali imerso já na atual trajetória do personagem desde o início. Agora, um aspecto que me deixava extremamente receoso é como eles iam fazer para o personagem sair do seu esconderijo, sair do anonimato, entre aspas. Porque a gente sabe que a franquia começou com Vingança dos Sith, que mostra justamente o Obi-Wan, ou Ben Kenobi, ali na sua, um velho que ele está extremamente, como é que eu posso dizer, entregue à questão de não ter mais tanta esperança assim na humanidade, nem que vai ser derrotado o Império. Então a gente fica pensando, poxa, mas como é que essa série vai fazer o Obi-Wan sair de onde ele está? O que, que vai motivar ele? Porque se fosse algo fraco, algo que qualquer outro poderia fazer, sabe, não só deixaria o enredo dessa série aqui ruim, ele mexeria em toda a franquia. Ele meio que anularia esse primeiro filme e, tipo, seria um desserviço. Mas não, eles souberam realmente como encaixar a motivação para o personagem sair. Você vê que eles usaram o elemento da Princesa Leia ter sido sequestrada para poder fazer o Obi sair. E mesmo assim, o roteiro ele vai trabalhando ali como o Obi ele resistiu à situação. Não é só porque o dever dele é
proteger o garoto, como o próprio pai adotivo da Leia fala. É a questão toda de ele ter falhado anteriormente. Então ele não consegue ainda superar. Então essa questão fica ali na mente dele. Cara, para que vocês querem minha ajuda? Eu vou lá e vou falhar de novo, entendeu? É muito essa questão de uma autocobrança, uma autopiedade que o personagem tem e que faz todo sentido ele ter, porque ele passou por dezenas de coisas, um mix de sentimentos ali muito grande em pouco tempo, sabe? É como você ter todo o seu mundo ali arruinado, despedaçado do nada. Então a série conseguiu amarrar o motivo do personagem querer sair, na verdade, ser colocado praticamente para fora do seu anonimato ali para ajudar alguém. E mesmo assim, ele sabe como trabalhar esse aspecto, porque o Obi-Wan ele fica ali preocupado em não fazer firulas, muito menos em se mostrar. Ele faz tudo ali no modo furtivo, porque ele não pode abrir mão disso, porque ele sabe como o Império está caçando com ferocidade todos os Jedi. E ainda por cima tem a Rave, que, cara, é uma personagem que eu curti bastante, porque ela tem esse aspecto de ser uma inquisidora, tá ligado aos Siths e tal, mas você vê ali desde o início que todo o background dela tem uma motivação muito pessoal. Então a personagem tem uma camada diferente e a atriz ela corresponde isso. Você sente ali que nos momentos que ela age de modo impulsivo, você vê sentimentos, você vê uma ligação ali diferente dos outros inquisidores. E isso é muito interessante, porque quebra arquétipos que as pessoas que estão ligadas ao lado sombrio, ao lado da Siths, são sempre frias, elas sempre não usam os sentimentos como sua arma. E aqui a personagem usa, e eu achei muito interessante. Então, o primeiro episódio ele tem a função mais de introduzir todo a trajetória do personagem, como ele está atualmente, seus dilemas, como a questão do Anakin ter se tornado o que se tornou, a ignorância do Obi-Wan e não saber que ele está vivo e como isso afeta também o protagonista, faz com que a gente sinta ali, sabe, na pele, todo esse sentimento triste, todo esse sentimento de um homem que viu sua maior luta ter sido derrotado. E não só isso, ele realmente perdeu, como ele mesmo disse, um grande irmão. Então esse primeiro episódio ele tem a função realmente de introduzir e de te colocar no ambiente atual da produção. Já o segundo episódio ele também faz isso, mas ele desenvolve agora a sua história como um todo, e eles fazem isso de uma maneira muito boa, e um encaixa no outro como uma peça de quebra-cabeça, assim, de maneira realmente excelente. Porque enquanto o primeiro ele introduz a perspectiva do Obi-Wan sobre o mundo, a forma que ele está no momento, e ali depois eles vão mostrando os outros aspectos com relação à Inquisidora, e no final eles trazem a questão da Princesa Leia, eles conseguem amarrar diferentes pontas, mas que se complementam e fazem com que a história ande. E o time da direção é muito boa, porque o ritmo, ele às vezes ele é cadenciado, ele trabalha cada coisa sem pressa, mas em nenhum momento ele deixa a trama massiva, deixa aquela sensação de, poxa, o tempo não está passando. Ao contrário, ele passa muito rápido. E também, outra coisa que eu tenho que comentar é que essa atriz que fez a Princesa Leia Mirim é muito boa. Ela transborda carisma, mas não é só isso, porque muitas vezes quando você fala que uma atriz, um artista transborda carisma, a pessoa acha, isso aí qualquer um faz. Mas, tipo, a atriz, ela faz a personagem aqui criança, que você olha para ela e você vê a versão que a gente conhece, que é a da Carrie Fisher. A Leia ali já consolidada, pela questão da essência, pela questão da forma que ela se comporta, as tiradas, o jeito sutil e doce, mas ao mesmo tempo sarcástico e também muito perspicaz.
Então a atriz, ela fez tudo disso muito bem. E ela entrega realmente uma interpretação que é muito boa. O carisma vem justamente da interpretação, não ao contrário. Não é como se isso se sobressaísse à sua versão da personagem. Não é um fanservice vazio, não é simples carisma, mas sim uma interpretação que você fica ali impressionado como a atriz se deu bem. E isso é muito legal quando a gente vê eles trabalhando assim, uma versão que a gente conhece, numa perspectiva diferente, trazendo mais elementos da personagem e revelando novos atores. E cara, a produção da série também ela tá muito boa, não tenho o que falar. Os efeitos especiais, a fotografia, a forma em que a direção ela consegue captar todos os sentimentos dos personagens envolvidos é muito, mas muito bem feito. Você vê ali o nível de produção que não deve nada, por exemplo, para The Mandalorian, que é o referencial atualmente de Star Wars. Então tudo aqui me agradou. E esse final do segundo episódio mostrando, né, que o Obi-Wan descobre que o Darth Vader tá vivo e eles dão a entender ali que os dois acabam sentindo a apreensão um do outro pela força. Nossa, eu fiquei arrepiado e foi algo sutil também. Note que eles não colocaram o Anakin já aqui com a roupa do Darth Vader, nem a marcha imperial, porque a intenção foi realmente trazer um clima mais intimista e preparar terreno para o terceiro episódio, mas de uma forma assim mais interna. E eu achei isso muito legal. E cara, é como eu disse, essa série começou não foi bem, ela começou de maneira sensacional. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop. Até a próxima, como deve ser.